Dando continuidade, então, à aula de noções de economia, ligado mais ao rural, passamos a debater com vocês a respeito da forma de economia como economia de mercado, certo? A economia de mercado ela é constituída na livre iniciativa. O que é livre iniciativa, pessoal? As pessoas têm liberdade para tomar iniciativa, de montar um negócio, de procurar um emprego, de fazer um concurso, de produzir esse ou aquele produto, de assumir qualquer profissão que queira. Tá? É baseado nas condições de mercado. Então, o mercado é que vai mandar. Aí as pessoas vão ter livre iniciativa. O governo vai ter um papel marginal, não é um papel ruim, é um papel de regulamentar. Então, o governo vai somente regulamentar. O governo não manda nas pessoas, nas empresas, no que vão produzir. As pessoas produzem de acordo com aquilo que acharam melhor. Tá? Mas o governo vai regulamentar isso aí e, quando precisar, vai fazer certas interferências, né, para corrigir certas falhas que existem na economia de mercado. Sistema privado de preços. Então, o sistema privado de preços é a livre iniciativa, tá? Como a gente já tinha falado. O indivíduo e a empresa resolvem isoladamente seus próprios negócios. Então, cada um é responsável por resolver os seus problemas, tá? Isso seria a livre iniciativa pura. Muitas vezes a gente vê problemas sendo resolvidos pelo governo, tá? Então, é diferente aqui da livre iniciativa, certo? Todos correm riscos, tá? Porém, riscos previsíveis. A gente pode prever através de um projeto que faz parte da nossa disciplina, né? Então, faz parte do curso de vocês. Então, tu vai prever o risco. Quanto maior o risco, pessoal, maior é o lucro. Tá? Então, atividades de maior risco trazem maiores lucros. Assim é no nosso setor, né? Então, normalmente, o histórico é a pecuária dá menos lucro que a agricultura. Porém, a agricultura pode dar maiores prejuízos que a pecuária. Então, isso aí é o risco. Oferta e procura regulam o mercado. Então, a gente vai falar muito em oferta e procura aqui na disciplina. Né? Um exemplo que vocês têm no PDF de vocês aí é camisas e sapatos. Né? Se de repente um cidadão quer mais camisas que tu tem no mercado, então vai ter menos, tem uma oferta igual de camisa, tu vai querer mais, então uma oferta menor, procura maior, vai aumentar o preço da camisa. Se tem sobra de sapatos no mercado, então vai sobrar sapato, a oferta é maior do que a procura. Então as pessoas vão ter que diminuir, os comerciantes vão ter que diminuir o preço do calçado, do sapato, para vender aquele sapato. Então vai baixar o preço. Oferta e procura, que vai regular todo o sistema da livre iniciativa. O sistema de preços, né? Então o sistema de preços vão ter duas partes, pessoal. Tá? O sistema de preços vão ter o mercado de produtos, que seja aquele produto que é vendido ao consumidor, né? Arroz, feijão, celular, liquidificador, geladeira, produtos em geral, tanto do setor primário, que é o nosso, como do setor dos demais setores, né? Setor secundário e prestação de serviço. E o mercado de fatores de produção, que é o mercado de insumos, né? Então aquele que vocês vão comprar. Nós vamos comprar adubo, semente, calcário, mão de obra, enfim, né? Então quanto mais tiver, menor vai ser o preço. Quanto menos, maior o preço. Isso simplesmente é oferta e procura. Tem outros fatores também que vão influenciar. Né? Economia mista de mercado. Tá? A economia mista ela é bem semelhante à economia de mercado, porém ela tem uma participação um pouquinho maior do governo. É o que acontece mais aqui no Brasil. Não tem uma economia totalmente da livre iniciativa, a gente tem uma participação do governo, que conforme o governo que entra, o que sai, aumenta ou diminui um pouco, certo? Sem ser a favor de um ou de outro. Tá? Então, a economia de mercado tem algumas, economia mista de mercado, no caso, né? Faltou a palavra aí, ela tem algumas metas, né, a serem alcançadas. Né? Primeira delas, a eficiente alocação de recursos escassos. Então, tu alocar os recursos que tu tem da maneira mais eficiente, que eles vão produzir mais. Tá? Então, não existirem desperdícios ou mau uso do recurso. Tu botar adubo, vamos ver um exemplo prático aí da área de vocês. Tu botar adubo demais, ou botar adubo de menos, botar uma quantidade pequena de semente e muito adubo. Então, não tem porquê. Ou tu usar adubo e não usar calcário para corrigir. Então, tu não vai alocar de maneira eficiente aí, os recursos que vocês possuem. Distribuição justa de renda. Então, procurar ao máximo ter uma distribuição justa de renda, que as pessoas tenham acesso à renda. Não é igualdade. Tá? A igualdade é num regime centralizado e mesmo assim não se consegue muitas vezes. Não é todo mundo ganha igual.
é todo mundo ganhar de maneira mais justa, de acordo com aquilo que produz, com a importância da sua função, tá? Todo mundo ter condições de renda, tá? Então seria isso aí a distribuição justa, não é igualdade. Estabilidade de preços, então que não exista inflação, né? Que os preços sejam estáveis, que tu compra hoje é por um preço, no ano que vem tu vai comprar e daqui a 10 anos tu vai comprar pelo preço praticamente igual, certo? Isso aí seria estabilidade de preço, seria a ausência da inflação. Crescimento econômico, que as pessoas produzam mais e tenham crescimento econômico, porque vai existir mais pessoas, vão precisar mais empregos e assim por diante. Você fala muito nos meios de comunicação no crescimento econômico, para te manter uma estabilidade de um país, enfim, do mundo, tem que ter crescimento econômico, porque tem mais pessoas, precisa crescer para manter todo mundo empregado, todo mundo ganhando, certo? Falhas desse sistema são basicamente duas. Tá? Quais são as falhas desse sistema de livre iniciativa, aí? Ou misto, como preferirem? Imperfeições da concorrência de mercados. Né? Então, vimos em outra aula, né? Como vocês podem recordar, a existência de monopólios e oligopólios. Os oligopólios podem levar à formação de cartel, lembram? Né? Como é que é? Então, monopólio, só um vendendo o produto, ele vai mandar o preço, não vai existir concorrência. Isso é tudo que não se quer numa economia de mercado. E o oligopólio também pode levar a ocorrer problemas, pode não existir e pode levar à formação de cartéis, combinação de preços, enfim. Quanto mais gente produzindo, melhor é. Tá? Efeitos externos, né? Contabilização de custos ou benefícios. Então, por exemplo, tem um custo, custo ecológico, vocês têm no PDF, que vai ser um custo que nem todos vão pagar por ele. Tá? Hoje em dia já está se mexendo na legislação ambiental para mudar isso aí. E os benefícios, por exemplo, lá, vocês têm no PDF lá também, a respeito de uma estrada pavimentada, todo mundo paga pela estrada e nem todos usam. Tá? Então, isso aí são efeitos que a gente não tem como controlar muitas vezes, mas que eles vão existir. Tá? Como é que a gente pode corrigir essas falhas? Né? Através de ações regulatórias do poder público. Tá? Estatais, então o governo vai entrar para regular, o governo vai montar um estatal para compensar, de repente, algum produto que não é produzido. Então, são algumas coisas que para muitos são coisas não são boas, mas necessárias, enfim, mas são maneiras que o poder público tem de regular. Para outros são fundamentais. Então, cada um com o seu pensamento. Né? Mas quais são as funções do Estado mesmo, pessoal? São essas aqui, ó. Educação, saúde, infraestrutura, justiça e segurança. Aí o Estado tem certas obrigações. Tá? Muitas vezes pode ser por concessões, pode ser pelo Estado mesmo fazendo. Tá? Justiça e segurança não devem ser privadas, nunca. A educação pode ter privada, pode ter educação, saúde e infraestrutura, tem a parte estatal e a parte privada em qualquer governo, certo? Seja ele de livre iniciativa ou centralizado. Centralizado tudo é. A livre iniciativa, essa parte é distribuída. Agora, a justiça e segurança não é muito interessante estar na mão da iniciativa privada. A segurança, é claro, quando for particular, né? Agora a segurança geral, não. Certo, moçada? Justiça não se fala. Bom, elementos da economia capitalista. Quais são os elementos que a gente tem aí para explicar para vocês? O capital. Tá? O capital é o conjunto de bens heterogêneos que compõem toda a estrutura capitalista. Tá? Então, são os bens que as pessoas possuem, sejam eles produtivos ou não. Tá? Poupança. Poupança é quando tu abdica de gastar tudo que tu ganha. Então, ou seja, o que é abdica? Tu deixa de gastar. Então, tu vai poupar e tu vai aumentar o teu capital. Então, as pessoas que aumentam o capital são pessoas que não gastam tudo o que ganham. Tá? Então, isso aí é uma função bastante importante. Quem poupa, cresce. Quem não poupa, ou diminui ou vai seguir na mesma sempre. Tá? Essa é uma lei do capitalismo. Propriedade privada. Então, quem é o detentor da propriedade? O capitalista. Né? Então, todos nós somos capitalistas. Ah, professor, mas eu não tenho nada. Não, tu tem a tua calça, tu tem o teu tênis, tu tem a tua bicicleta. Então, tu é capitalista. Tu possui aquilo ali e tu é o proprietário daquilo ali. Tu é dono daquilo ali. Tu ganhou ou tu comprou pela tua atividade econômica. Então, todos nós somos. É claro que tem uns que são capitalistas, são milionários, né? E outros têm uma bicicleta. Mas a realidade é essa. Tá? A concorrência, né? Então, a concorrência ela deve existir sempre. Por quê? Porque
porque ela estimula a gente a progredir, né, pessoal? Então, sempre que existir uma concorrência, tu vai querer estar melhor colocado. Então, tu vai produzir mais e a economia vai crescer. Então, o capital ele rende juros, dividendos, né, lucros e direitos de exploração de bens e patentes. Então, aí é a forma de pagamento pelo capital. Tá? Então, o capital é pago dessa forma. E o proprietário do capital recebe. Se tu tiver um dinheiro na poupança, tu vai receber os juros daquela poupança. Pode ser muito ou pouco. Depende de cada um. Divisão do trabalho. O Fordismo, né? Então, o Fordismo foi Henry Ford nos Estados Unidos, né, que foi precursor da divisão do trabalho, em que o trabalho é feito por escalas, né, e a gente tem um exemplo aí no PDF de vocês, né, que, por exemplo, se um trabalhador produz um carro por mês, 100 trabalhadores produzirão 100 carros. Né? Agora, se tu pegar os 100 trabalhadores e dividir por função, tu vai produzir 1000 carros. Então, esse é o trabalho em escala. Qual é o problema dela? Né? Então, é a especialização. Tu vai ficar especialista naquilo. Tu não vai saber fazer a outra função. Então, isso aí é uma solução e é um problema também, que tu vai ficar, né, interdependente dos demais. Vai ter uma interdependência de funções. Se um falhar, falha toda a escala de produção. Esse é um problema que deve ser prevenido sempre, certo, pessoal? Aí a especialização é o contrário da diversificação. A gente fala muito em diversificação, vocês vão falar na extensão rural lá, na diversificação de pequenas propriedades. Né? Então, é por aí. Bom, a moeda, para finalizar a nossa disciplina, aqui nossa videoaula de hoje, né, com esse último slide aqui. Então, a moeda ela existe, né, desde a antiga Roma, quando tem registros primeiros da existência de moeda. Então, antes disso, a economia era de escambo. Então, deveria existir uma coincidência de necessidades. Ou seja, eu produzo feijão e o outro produz arroz, eu vou trocar o feijão que eu produzo pelo arroz que ele produz. O outro produz milho, daí ele vai trocar o arroz pelo milho e assim por diante. Era a base de trocas. Então, vocês devem ter ouvido falar aí, quando estudaram história, a respeito da economia de escambo. Escambo é troca. Quais as funções básicas aí da moeda? Então, a moeda veio para eliminar essa necessidade do escambo. Ainda existe escambo hoje, mas é o mínimo. Né? Então, tudo é valorizado em moeda, em dinheiro, em reais, no nosso caso. Né? Quais são as funções básicas da moeda aí? Meio de troca. Né? Então, é o meio que tu tem para trocar. Tu vende o produto que tu produz e com aquele dinheiro tu vai comprar outro que tu necessita, certo? Seria basicamente isso aí, o meio de troca. Reserva de valor. Tu vai poupar, como a gente falou na lâmina anterior, né? Tu vai poupar no slide anterior. Então, tu vai poupar e tu vai reservar. Tu vai guardar em forma de dinheiro. Tá? Hoje em dia, a gente não guarda mais embaixo do colchão, em casa. A gente guarda no banco, né? Ou em forma de ouro, outro valor, outra moeda que tenha dinheiro. Tem gente que compra dólar, enfim. Unidade de conta. Né? Então, tu vai saber quanto vale o teu produto em relação a outros produtos. Para te contar quanto tu vai ter de lucro. Por exemplo, se eu produzo tantas sacas de soja, vale tanto. Quanto eu preciso de adubo e de semente para a safra que vem? Então, isso aí tudo é uma unidade de conta. Tu vai comparar, certo? Padrão de pagamento que são diferentes no tempo. Então, tu vai ter uma escala de pagamento que vai ser em moeda. Vai ter juros, se tu tiver que pagar, fazer um financiamento e assim por diante, certo? Bom, a gente tem um exemplo, né? Suponha 3 produtos, milho, arroz e verduras. Então, onde 1 tonelada de milho igual a 2 toneladas de arroz, que é igual a 4 toneladas de verdura. E daí tu vai ter, né, na mente vários preços proporcionais. Isso aí tu teria se fosse o escambo. Claro que não existe necessidade. Por exemplo, 1 tonelada de milho igual a 2 toneladas de arroz. 1 tonelada de milho igual a 4 toneladas de verdura. 1 tonelada de arroz igual a meia tonelada de milho. 1 tonelada de arroz igual a 2 toneladas de verdura. E 1 tonelada de verdura igual a 0,5 toneladas de milho. Pessoal, que necessidade tem de fazer isso aí? Atribui valor para cada uma delas e daí tu vai vender o teu produto e comprar aquele outro que tu necessita. Seria basicamente isso aí, básico e rapidamente, né, falando sobre moeda, para não me tornar muito cansativo nas nossas aulas, nossas videoaulas. E por hoje era isso com relação a essa parte do conteúdo. Maiores esclarecimentos lá no nosso encontro 5. Até a próxima.